Você já ouviu a expressão situações extremas exigem medidas extremas? A situação do Enem é meio que essa, você tem milhares de vagas para milhões de pessoas, então para cursos concorridos é bem difícil de passar. Então nesse vídeo eu quero te falar 5 coisas que eu fazia no meu estudo que eram um pouco mais extremas, porque o que você quer tentar fazer agora é se diferenciar um pouco das outras pessoas. Se todo mundo estudar do mesmo jeito, os resultados vão ser muito parecidos. Então a primeira coisa que eu fazia que as outras pessoas não estavam fazendo é, toda sexta-feira à tarde eu usava o período todo para fazer revisão de tudo que eu já tinha tido antes. Eu tentava fazer uma revisão geral de quase tudo que eu tinha tido até o momento no ano. E aí a primeira coisa que vem na cabeça é que é muita matéria, mas o que você tem que entender é algo que eu falei recentemente no meu vídeo de tipos de questão Enem, que parte dos assuntos para o Enem você precisa aprender como fazer, você precisa entender aquele assunto, mas parte dos assuntos do Enem você precisa decorar alguma informação. Se você tiver decorada essa informação, você vai fazer muito fácil algumas questões. E se você não decorar essas informações, você vai perder ponto à toa por motivo bobo. Porque é bem mais simples você decorar isso para a prova do que tentar adivinhar na hora e tentar fazer na hora. E aí eu posso te dar alguns exemplos, cada matéria vai ter uma parte dela que você precisa decorar. Então, sei lá, para a linguagem você precisa decorar as figuras de linguagens e os exemplos. Para a história, você precisa decorar as revoltas, onde elas aconteceram, por qual motivo elas aconteceram. Para a geografia tem um monte de assunto assim, desde relevo, clima, você vai ter para a biologia bioma, invertebrados. Para a química você vai ter separação de misturas. E para a física e matemática você tem que decorar uma lista de fórmulas porque você não quer perder ponto à toa por simplesmente não lembrar alguma fórmula. Então o que eu fazia é, para todos esses assuntos, na minha sexta-feira eu tentava fazer revisão ativa de todos o mais rápido possível para render mais o dia. Eventualmente eu fazia revisão passiva, mas não era o meu objetivo central. E fazer isso me ajudou muito porque tem várias coisas que antes da prova você vai esquecer. Se você fizer uma revisão geral próxima da prova, as chances são que você lembre muito mais dessas coisas. E essas coisas te dão pontos de graça. Porque se for uma questão que você só precisa decorar uma coisinha, você vai chegar na prova e fazer muito rápido essa questão e a chance de acerto é muito grande. Então essa é a primeira das 5 coisas que eu via que eu fazia e os outros não faziam. E a segunda coisa tem um pouco a ver com essa. Como eu falei na primeira, o ideal é tentar fazer revisão ativa. Para fazer revisão ativa, você quer ter anotado as matérias, guardado as matérias no seu material de uma forma bem enxuta, que você consiga bater o olho e lembrar do que se trata aquela matéria. E isso porque quanto mais enxuta a informação é mais fácil de ser vista, mais rápido vai ser a sua revisão e mais simples vai ser você conseguir fazer uma revisão ativa, porque vai ser menos coisa que você precisa decorar para conseguir fazer essa revisão. Então, na hora que eu estudava os assuntos, eu tinha uma certa obsessão em tentar descobrir qual que é o modelo mais perfeito para se aprender aquele assunto e para se guardar aquele assunto. Porque guardando aquele assunto bem, fazendo anotações muito boas daquele assunto, vai simplificar muito o resto do ano e as revisões que eu vou fazer até o dia da prova. Então, no meu vídeo de tipos de questão, eu te falei que aquelas questões de decorar é muito comum você conseguir pegar o texto de uma matéria e transformar numa tabela comparativa. Então, por exemplo, quando você vai estudar ligações químicas, você quer fazer uma tabelinha com cada ligação e as características delas. A mesma coisa você quer fazer para figuras de linguagem. Você quer fazer uma lista com o nome de cada figura, o que significa essa figura de linguagem e um exemplo. Então você vai ver que para essas duas matérias, você consegue condensar o conhecimento em uma folha só, uma tabela simples, uma lista simples. E isso vai facilitar muito a sua revisão ativa depois. Só que nem sempre tabela é o melhor modelo. Pode ser um desenho, pode ser um mapa mental. Cada questão, cada assunto, você vai ter um jeito melhor de guardar. Então, corpo humano, eu gostava de usar muito mapa mental, por exemplo. Já para a morfologia das plantas, aí caule, raiz, fruto, eu gostava de fazer desenhos pequenos. Mas a questão é, para cada assunto, você tem que buscar o melhor jeito possível, você tem que ter uma busca pela perfeição do jeito que você vai guardar aquele assunto para rever depois. Porque fazendo isso, não só vai ser mais simples a sua revisão, por aquilo ser mais enxuto, menor de ser revisto, como vai ser mais simples de até fazer revisão passiva, porque você vai bater o olho e já entender do que se trata. Então tá, essa foi a segunda coisa, vamos para a terceira coisa, que é algo que você sabe, mas não coloca em prática. E agora, chegando perto do Enem, é importante que você comece a fazer isso. Você precisa começar a estudar mais o que importa mais. Estudar mais rapidamente ou estudar menos o que importa menos. Então você tem duas fontes centrais para ver o que importa mais. Primeiro, você tem que checar os pesos de cada área do conhecimento no curso da faculdade que você quer.
Se um peso é muito maior que o outro, você precisa dedicar muito mais tempo para aquela matéria, para aquela área do conhecimento. Eu já vou falar as formas que você pode usar para dedicar mais tempo. E a outra fonte é pegar um ranking de assuntos que mais caem no Enem, e os assuntos que mais caem você precisa estudar mais que os que menos caem. E de forma alguma, eu acho que você deve abandonar alguma área do conhecimento ou abandonar algum assunto. Mas os assuntos que caem pouco na prova, você condensa eles e tenta ver o máximo possível em um dia usando resumos e fazendo questão, em vez de pegar e ver uma videoaula inteira do assunto. E aí você vai ter acesso ao ranking de assuntos no meu cronograma, que eu vou deixar na descrição, mas em breve eu vou fazer o vídeo Desmontei o Enem também para mostrar esse cronograma e analisar bem detalhadamente a prova. Então eu te falei que você precisa estudar mais o que importa mais. Como que você pode estudar mais? Você pode dedicar mais horas à teoria, você pode dobrar sua lista de questões e fazer uma lista de questões bem maior, e você pode também fazer por mais dias da semana. Então, em vez de estudar matemática um dia da semana, você tenta ver, sei lá, quase todo dia, uma meia hora por dia. E eu fiz muito isso durante meu estudo. As matérias que eu achava que eu estava pecando por uma falta de esforço, eu estava atrás das outras, eu começava a fazer várias vezes por semana até acompanhar as outras, pelo menos no tanto de questão que eu acertava. Matemática é algo que eu sempre gostava de fazer pelo menos uma questãozinha por dia e pensar bastante sobre ela. Chegando perto do Enem, eu gostava de fazer uma redação a quase todo dia para ficar mais confiante. Então você tem que ir atrás do que vale mais para você, porque isso é algo que muda demais a nota. Os pesos mudam muito a nota e você não saber um assunto que cai sempre no Enem muda muito a nota. Então vamos para a quarta coisa que eu fiz muito durante a minha preparação, que eu também via que outras pessoas não faziam, que é começar a pensar na prova do Enem como uma prova de questões clássicas e montar a sua própria pasta de questões clássicas. Então, questões que eu chamo de clássicas são questões que se repetem na prova com pouca variação, são aquelas questões que representam muito bem uma matéria, que você tira muito aprendizado da questão. E essas questões você tem que dominar, porque é provável que caia de novo uma versão muito similar delas, e se cair de novo, você vai perder ponto de graça, porque você já deveria saber essa questão. Não é novidade cair essa questão. É algo que você pode estar preparado antes mesmo da prova, para caso caia na prova, ser automático para você. Sem contar que as chances são que outras pessoas vão saber fazer, e isso vai aumentar o valor da questão no TRI. E aí já tem alguns vídeos sobre questões clássicas aqui no canal, eu vou deixar na descrição para você. Tem um deles recente, que eu falei pelo menos uma questão clássica de cada matéria para você começar a sua pastinha de questões clássicas. Então eu vou deixar o link na descrição, depois você dá uma olhada. Também tem um muito bom de matemática, tem alguns de natureza, e eu pretendo fazer nesse ano mais alguns vídeos de questões clássicas. Isso é uma coisa muito importante para sua nota, não só você fazer o que eu estou te falando, mas começar a pensar dessa forma. Algumas questões você tem que dominar, você tem que bater o olho e já saber fazer. Não é algo para você perder tempo pensando na prova. E não são questões que você pode se dar o luxo de errar se você quer um curso concorrido. E aí a quinta coisa que eu queria falar nesse vídeo é quase que um apelo para você, e que eu fazia, que eu vi que muita gente não fazia, cria uma rotina de leitura diária. Eu pegava, tirava uma hora de almoço, meia hora eu usava para almoçar e meia hora eu usava para ler. Então você consegue, apesar de ser meio chato, você consegue criar uma rotina de leitura que não vai atrapalhar seu dia. E leitura é essencial para o Enem, em especial para o dia 1, se você é mau interpretador. Você vai mal no dia 1. Se você é bom interpretador, você já tem uma nota mínima aí de 30 acertos em linguagens e 30 em humanas. Então faz muita diferença você ser bom ou mau interpretador. Para se tornar um bom interpretador, você precisa ler coisas relevantes para o Enem durante seu ano. Mesmo faltando 2 meses, dá tempo de você começar a ler e melhorar um pouco a sua interpretação. Então eu vou deixar aqui no final um vídeo de recomendação de leitura de humanas, que já ajuda bastante, que você aprende humanas enquanto treina a sua leitura. Então por hoje é isso, obrigado!